E 3 minutos agora, hoje é sexta-feira, dia 6 de outubro de 2023, mas poderia para o Rio de Janeiro certamente ser uma sexta-feira 13. É uma sexta-feira que a gente adoraria abrir com aquele clima de sexta-feira, de música. Até ao longo do programa a gente vai trazer informações de shows, tentar aliviar um pouco a alma, mas definitivamente depois dessa tragédia que vai ficar marcada esse 5 de outubro na história do Rio de Janeiro, na história de um descontrole na área da segurança pública, com a execução de 3 médicos, certamente não dá para a gente abrir com essa absoluta tranquilidade e esse clima. Aliás, abrindo de uma maneira diferente também um pouco aqui o programa, eu vou pedir aqui uma exceção aos meus queridos amigos Vinícius Dônola, Ágata, enfim, diante do que aconteceu. Imagine, minha gente, enquanto, aliás, o meu Fluminense jogava, ou eu ainda comemorava, como tantos aí, milhões de tricolores, a vitória, naquela noite, já madrugada de quarta para quinta-feira. Você tem a noite de quarta, 4 médicos chegando no Rio de Janeiro. Médicos conceituados, respeitados. Caras que vieram para o Rio de Janeiro, não eram do Rio, na verdade um deles ainda vive e luta pela vida, vem para o Rio para se especializar. Para ensinar alguns deles, mas para se especializar, para serem melhores médicos, para atenderem melhor. 4. Corsato, de 62 anos, o mais experiente, o mais renomado pela história, pela experiência. Diego, 35. Perseu, 33. Esse que foi confundido com um miliciano. E o Daniel, que está vivo ainda, lutando, como a gente falou aqui, pela vida no hospital. Chegam no hotel, faz o check-in, o simpósio começava ontem, vamos subir, deixar as malas e depois de viagem, de avião, vamos só atravessar, porque também vou ficar andando pelo Rio de Janeiro, pegar carro, sei lá, segurança, a gente também tem amanhã o evento cedo, vamos só atravessar aqui na rua, olha, tudo iluminado, a gente só atravessa rapidinho, aqui é seguro, na frente do hotel, vamos naquele quiosque, a gente toma algumas cervejas, conversa, bate papo, atualiza os assuntos e aí volta para o quarto para dormir, amanhã a gente está aqui tranquilo para o nosso evento, para o nosso simpósio. Atravessam, sentam numa mesa de um quiosque, um dos programas mais deliciosos do Rio de Janeiro, com aquele mar, aquela maresia. Seria o sinônimo da paz, seria um momento da paz e da tranquilidade com os amigos. E aí simplesmente, meu irmão, chega, para um carro com 4 caras, um carro branco, sinal de freio, param, eles olham para o lado, saem 3 homens armados com pistolas. O que eles imaginam em milésimos de segundo? Meu Deus do céu, assalto. Não. 2 segundos são suficientes, 3 segundos, para vários disparos, sem saber de onde veio aquilo, por quê, o que eu fiz, meu Deus do céu. Destrói a vida de 3 médicos, um outro grave no hospital, com vários e vários tiros, descarregando tudo que é arma para cima deles, porque confundiram de uma informação que veio de que um deles era parecido com um miliciano que mora a 750 metros, que foi solto recentemente, que tinha matado um outro cara da quadrilha rival e que então havia uma expectativa de uma vingança. As famílias absolutamente destruídas, morreram sem saber o que tinha acontecido, o porquê do que estava acontecendo, executados a sangue frio nesse Rio de Janeiro da barbárie, nesse Rio de Janeiro das chacinas, que ainda não haviam chegado na Barra, como o Instituto Fogo Cruzado disse, mas chegaram ontem na Orla da Barra à 00h59. Os bandidos fogem dali, se juntam à Força-Tarefa, eles vão para a Cidade de Deus, o Comando Vermelho, que comanda a Cidade de Deus, quando sabe da informação do envolvimento dos caras, chamam a reunião no Complexo do Alemão, sob o comando do Abelha. Aquele traficante que saiu pela porta da frente de um presídio, com mandado de prisão em aberto, que o secretário de Segurança foi negociar em presídio federal com a facção tal de Rafael Montenegro. O cara saiu, tá solto, mandando no Comando Vermelho, e esse cara que chegou a ser preso já tá solto. Por quê? Porque tem parentesco com o magistrado, tem parentesco no judiciário. Essa é a realidade. E esse é a jossa do Rio de Janeiro. E aí esse mesmo Abelha chama uma reunião, faz o julgamento, dando a possibilidade da palavra para os caras que participaram, não adiantou, foram executados.
Eu e Vinícius Dono lá ontem, a gente vai falar ao longo do programa, acompanhamos para e passo isso. Fomos a primeira equipe a chegar ao local porque nós soubemos enquanto estava acontecendo e soubemos os momentos por informantes, inclusive dos locais onde os corpos estavam sendo largados e abandonados com fontes dentro da Secretaria ou da Segurança Pública, que não tem mais Secretaria de Segurança Pública, né? Da Segurança Pública do Rio de Janeiro. 3 corpos perto do Rio Centro, um outro na Gardênia, área de domínio inclusive. Por quê? Porque tinha promessa de operação na Cidade de Deus para hoje e uma reação das autoridades. A Abelha, então, chancela, determina, executa os caras, entrega os corpos, mata esse negócio, deixa para lá. Em 17 horas, o tráfico sentenciou e matou. Num estado, o que é um estado paralelo? Porque se fosse no nosso estado, com suas deficiências, com seu judiciário muitas vezes moroso, não para o Rafael Montenegro, mas para a vida do Rio de Janeiro, para os réis mortais, você tem a polícia, você tem o inquérito, você tem o Ministério Público, você tem a denúncia, você tem o judiciário para apreciar, você tem a audiência de instrução, você tem não sei o que, você tem o julgamento. Ok, tá tudo certo, perfeito. Apesar do prazo ser sempre, ou quase sempre, longo. Na deles, em horas. O Estado paralelo decide em horas, entrega um corpo, não quero problema, toma, me livro disso e entrega os caras que executaram. Óbvio que tem muita coisa da investigação ainda para parar de pé, lacuna a serem respondidas ainda, lacunas a serem respondidas ao longo do dia de hoje. Mas o script está praticamente pronto do que aconteceu. Qual o significado da frase que muitos de vocês já usaram? Falência total do Estado. Quer um script perfeito para definir o que é a falência total do Estado? É esse. Isso é filme, minha gente, de Pablo Escobar. Isso é filme de El Chapo. Isso é filme. Pega essa história, documentário. 3 caras são executados a sangue frio, foram confundidos com um miliciano. Um deles foi confundido e os outros entraram. E todos mortos sem terem feito absolutamente nada. E quem resolve é o Estado paralelo. O mesmo que executou, resolve. Ah, Rodolfo, mas eles executaram porque, óbvio, começaram a perceber uma movimentação na polícia que haveria algum tipo de reação pombas também, se não fosse para esperar nem isso. Mas quem resolveu foi o tráfico, o mesmo tráfico. E aí, podia ter sido Dônula, podia ter sido a Ágata na aula da Barra da Tijuca, sei lá, se ela se parecer, por exemplo, com a mulher de um miliciano que está brigando com outro. Podia ser o Rodolfo, pode ser você, podia ter sido qualquer um de nós, menos os políticos que andam para cima e para baixo cheio de segurança, de carro blindado. Nós, os cidadãos cariocas e fluminenses, todos estamos submetidos a isso, numa guerra sem fim, numa guerra sem freio, numa guerra sem perspectiva, em que, na guerra entre eles, seja por bala perdida ou por confusão, o tiro pode vir na nossa cabeça. Até quando, meu Deus do céu, a gente vai olhar para esta porcaria acontecendo no Rio de Janeiro e normalizar ou normatizar? É o que está acontecendo. Lamentavelmente, meu amigo querido Vinícius Dono, bom dia para você.